Então, no seguimento daquilo que estamos a falar hoje, que é a oração, é a prece, não é? Pronto, eu trouxe aqui uma história que eu vou ler relativamente ao poder da oração. No final da história, depois, vamos tentar refletir um pouco sobre aqui umas 8 questões que eu trago, que foram trazidas do livro de Richard Simonetti, que é o Não Pise na Bola, que é dirigido exatamente aos jovens. Vamos agora aqui então, vamos pensar um bocadinho nesta história, refletir bem. Esta é uma história verídica, não é? Pronto. E relativamente recente. Portanto, um missionário contou esta história com muita emoção na sua igreja no estado de Michigan, nos Estados Unidos da América. Então, é ele a narrar. Enquanto trabalhei num pequeno hospital em África, a cada 2 semanas eu ia de bicicleta pela selva até uma cidade próxima para comprar provisões. Esta era uma viagem de 2 dias e era necessário acampar à noite a meio do caminho. Numa destas viagens, cheguei à cidade onde planeava levantar o dinheiro no banco, comprar medicamentos e provisões e depois regressar ao hospital novamente numa viagem de 2 dias. Quando cheguei à cidade, vi 2 homens a lutar e um deles tinha sido seriamente ferido. Tratei dos seus ferimentos e ao mesmo tempo falei-lhe de Jesus Cristo. Viajei por 2 dias, acampando à noite, e cheguei ao hospital sem nenhum incidente. 2 semanas depois, repeti a minha jornada. Quando cheguei à cidade, fui abordado por aquele jovem homem cujas feridas eu tinha tratado. Ele disse-me que sabia que eu levava dinheiro e provisões. Então prosseguiu dizendo-me: eu e alguns amigos seguimos-te até à selva, pois sabíamos que ia acampar à noite. Nós planeamos matá-lo e roubar o dinheiro e os medicamentos. Todavia, justamente quando íamos atacar o seu acampamento, vimos que estava protegido por 26 guardas armados. Então, eu comecei a rir-me e disse-lhe com toda a certeza que eu estava sozinho no acampamento, no meio da selva. O jovem homem apontou na minha direção e disse-me: não, senhor, não estava só, pois vi os guardas, e os meus 5 amigos também os viram, e nós os contamos. Por causa desses guardas, nos assustamos e fomos embora. No seu regresso a Michigan, o missionário estava a contar isto no sermão, e um dos homens da igreja pôs-se em pé, interrompeu a mensagem e perguntou-lhe se ele poderia dizer exatamente em que dia é que isso aconteceu. O missionário contou à congregação o dia e então o homem que o interrompeu contou esta história. Na noite do seu incidente em África, aqui era de manhã e eu estava a preparar-me para ir jogar golfe. Estava quase a sair de casa, quando senti uma urgência de orar por si. De facto, a urgência que senti vinda do Senhor era tão forte que chamei vários homens da igreja para nos encontrarmos aqui no santuário para orar por si. E então ele pede: poderiam os homens que se reuniram comigo aqui naquele dia porem-se de pé? Então todos eles se levantaram e o missionário ficou surpreso quando aquele homem começou a contá-los. Eram 26. O que é que nós deduzimos aqui desta história? Desta simples história? Pode conceder. A prece tem um poder muito grande. Nós muitas vezes sentimos essa necessidade de orar por nós ou até de orar por alguém. Também sentimos muitas vezes aquela necessidade e ouvimos assim uma vozinha a dizer assim: para, reflete.
acalma-te e ouve o que te estamos a dizer. E isto também faz parte de uma oração. Aqui nesta história apercebemos-nos perfeitamente duas situações. Estava em África, o missionário. Em África, infelizmente, o valor da vida não tem grande peso devido a várias situações e devido a várias circunstâncias. E como mesmo vemos, a pessoa a quem ele ajudou, mesmo assim, ao ter conhecimento enquanto o ajudava e que viu que ele tinha dinheiro e provisões, e apesar de o ter ajudado, combinou com os amigos para o assaltar. Mas também vemos a situação que, do outro lado, noutro continente, os irmãos que lhe eram chegados sentiram essa necessidade de orarem por ele. Com essa possibilidade de oração, conseguiram então protegê-lo. É um pouco como a história que eu contei a semana passada da aranha. Que não sei se se relembram, alguns ouviram a história, outros não. Então, quando um homem que se estava a tentar proteger e orou a Nosso Senhor para que o protegesse e para que enviasse um anjo para o proteger. E apenas viu na abertura da caverna, onde se estava a proteger dos malfeitores que iam atrás dele, uma pequena aranha. E às vezes é mesmo isto. Nós oramos e normalmente cometemos esta pequena falha, que é orar apenas quando estamos necessitados. Orar apenas quando sentimos necessidade ou quando estamos em sofrimento. Mas também temos que orar e parar e pensar e ter esta conversa, porque a oração é uma conversa que nós temos com Deus. E Zé, que me interrompa se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Mas esta pequena conversa, e devemos tê-la todos os dias, não só para pedir, mas para louvar e para agradecer. É verdade, não é? As orações têm que ter o louvor, o agradecimento e o pedido. É muito simples pedir, constantemente pedimos, porque a hora da reflexão a isso nos leva. O agradecimento já não é tão espontâneo e deveria ser, porque constantemente somos alvo dessa proteção e recebemos bênçãos em quantidade enorme sem percebermos. O louvar, quase nada. Nós esquecemos muito de louvar a quem está diariamente connosco, a quem nos acompanha, a quem nos dá a mão, a quem nos ajuda a levantar ou simplesmente a nos orientar no nosso caminho. E esquecemos muitas vezes de louvar todos esses bons espíritos, todos esses guias que estão todos os dias connosco e que passam todos os dias, que é a sua missão também nos orientarem. É o louvar a Deus essencialmente na caridade. Muitos nossos irmãos necessitados. Mas agora para os jovens, parece para os jovens. Sim. Um jovem hoje não sabe fazer uma coisa. Pois não. Claro, fazer. Isso depende. Claro, são todos. Mas a grande parte não sabe. A grande maioria não nunca sabe. pensa antes de dormir e agradecer o dia que teve. Se começarem pequenininhos. Se começarem pequenininhos. Por isso é que é importante a evangelização. Por isso, a evangelização ou outra religião. Pronto, se a pessoa Evangelização seja de qualquer pronto, religião. exato. Porque É importante o os conhecimento jovens deste não ser. sabem hoje, que não têm hábitos. Queríamos nós que tivéssemos, não é? Que ganhássemos esses hábitos. E agora vamos aqui então orientar um pouco, e eu gostava da participação de todas neste caso, que eu fui ao livro Não Pise na Bola, de Richard Simonetti,
e ele tem lá uma pequena parte, aquilo que não se pode dizer um capítulo, mas ele divide o livro em vários temas e tem o tema da oração. Como em vários temas ele faz, aquilo que faz é uma pergunta e uma resposta. E aqui temos então as perguntas todas e eu para já escondi as respostas na parte de dentro. Porque primeiro eu gostava que dessemos nós as respostas a estas perguntas e depois iríamos todas elas uma a uma ver. Não esquecer que estas respostas e este livro foi pensado e todo ele para os jovens, não é? E nós aqui já não estamos tanto jovens, já estamos muitos adultos. Pronto, então a primeira, somos jovens adultos. E então aqui a primeira pergunta com que nos deparamos, e eu acho que é a primeira pergunta com que todos nós nos confrontamos a determinada altura e que deveríamos explicar logo desde cedo, como a Natália estava a dizer, às crianças. Então a primeira pergunta é: Deus está sempre presente? Sim, Deus está constantemente, sim. Deus está sempre presente. Deus está sempre presente. Deus nos rodeia. Tu está sempre lá para nos ouvir, para nos orientar, está lá para tudo. E, portanto, não nos podemos esquecer que Deus está sempre presente. E realmente está em nós. Realmente é o que é que aqui Simonetti nos diz? Simonetti diz-nos que é o que ensinam as religiões. Sim, Deus está presente. E todas as religiões, sejam elas cristãs ou não, todas elas, digam Deus ou outros desígnios, mas todas elas dizem que essa energia, essa fonte de energia, essa divindade, que algumas não é bem uma divindade, mas é uma fonte de energia suprema que está sempre ao nosso redor. Se Ele tudo sabe e tudo vê, para que orar? Para nos ligarmos a Ele, para nos sintonizarmos com essa fonte do Deus de rir. Então. E nós também nos sentimos bem. Sempre que fazemos uma oração, nós sentimos a proximidade dele. É o efeito da ligação. Quando oramos, quando estamos. É uma ligação que nós próprios sentimos. Até parece que muitas vezes é um bocado estranho, mas até parece que sentimos que estão-nos a tocar, não é? Parece que estão-nos a tocar. Eu acho que sim, eu acho que é através dessa oração que nós conseguimos essa tal proximidade. Aí sim sentimos, não, ele está aqui. Podemos falar e até podemos falar mesmo daquilo que nós sentimos, não é fazer só oração. Há mesmo com os nossos problemas, não é? Olha o que eu faço. Certeza que vai nos dar um caminho. Não é? Precisamos falar, precisamos orar, precisamos então, exatamente. Mas também estamos em acordo geral que a oração é o principal meio até de aproximação de Deus, não é? E é aquilo que devemos fazer. E uma oração é, como eu digo, é uma conversa com Deus. E não tem que ser algo formal. Nós temos muitas orações que nós decoramos e depois são mecânicas, mas a oração deve sim ser um momento em que possivelmente tenhamos que nos abstrair tudo. Não quer dizer que estejamos sozinhos, porque há pessoas que têm a capacidade, no meio de uma multidão, se abstraírem, mas tentar termos um momento em que estamos concentrados e simplesmente a ter uma conversa com Deus. Olha, uma coisa que eu costumava dizer às crianças e também aos muito jovens, para ajudar, costumava dizer que a oração que era um telefone que nos punha em contacto com Deus.
porque vi-se uma vez como uma piada num filme, mas achei a imagem boa para eles perceberem que é um meio de poder falar com ele e ouvir, ficar predisposto a ouvir o que ele tem a nos dizer, as suas inspirações, através dos seus mensageiros. Catarina, tu que és a mais nova de todos nós, como é que tu aprendeste do que era uma oração? Eu aprendi basicamente como se estas orações mecânicas, que nós costumamos aprender as primeiras, tipo Pai Nosso, Ave Maria e assim. Só recentemente é que comecei a saber o que era realmente a prece. Ainda não consigo fazer muito bem as minhas próprias preces, mas acho que tem que ser gradual. Uma pessoa vai se habituando, vai se abrindo também às várias inspirações e situações e acaba por sair algo bonito que tem esse sentimento. Por sair algo natural, começa a ser muito natural. O que é que Simonetti nos responde? A oração não objetiva, chamar a atenção de Deus para nós, mas sim oramos para nos aproximar dele. É exatamente isto. O principal objetivo é aproximar-nos dele. E a próxima pergunta. De qualquer forma, esse esforço parece ocioso. As bênçãos de Deus não se estendem por todo o universo? Acho que as bênçãos estendem-se por todo o universo. O problema é que nem sempre... Tu tens a certeza. Não, eu tenho Nós a certeza. temos a certeza. Nós temos a certeza. Agora, será que conseguimos ouvir os conselhos quando nós somos amparadas, somos ajudadas? Será que conseguimos ouvir? Se não temos uma ligação com Ele, não nos conseguimos ouvir. Se tivermos a tal ligação, não é? De falar com Ele, de orar, de colocar os nossos problemas, nós também os conseguimos ouvir. Quando muitas vezes, assim, para que é que eu faço? E de repente dá-nos assim, nós dizemos assim, olha bem que não vem. É Ele que nos está a orientar, a nos conduzir a uma solução. Agora, quando não estamos ligadas a eles, às vezes nós lemos isso nos livros, eles não nos ouvem. Eu falo, mas eles não ouvem. Nós não temos a tal ligação. Não é? Mas mais do que isso... ouvem, querem auxiliar-nos, e nós não ouvimos. E nós é que não estamos receptivos. Exato, nós não estamos receptivos. Nós é que não estamos... Eles falam, eles nos ajudam, Deus nos ajuda. Os talas estão antes de nós. Exatamente. É aquela velha... É o telefone. É o telefone. Ou então é aquela que é um pouco piada, uma história, mas que acontece muito, que é muitos pedem, ai, que eu ganho o Euromilhões, ai, que eu ganho o Totoloto, ai, que eu faça, que eu consiga isto. Mas depois não jogam. Mas então depois não. E é isso, e nós no dia a dia não queremos assim coisas tão extremas, digamos assim, mas às vezes queremos coisas até muito simples, mas temos que estar receptivos a receber essa resposta. E também temos que estar receptivos a receber uma resposta que às vezes não é aquela que queremos ouvir, mas que é mais adequada para nós naquele momento. E para isso temos que ter uma receptividade plena, digamos assim, não é? Não podemos estar só receptivos àquilo que queremos, temos que estar receptivos a tudo o que nos dizem. Então, o que é que Simonetti nos responde aqui? Se você permanecer dentro de uma piscina, morrerá de sede, ainda que cercado de água, se não abrir a boca. A oração é mais ou menos isso, um abrir de boca, espiritualmente falando, para que recebamos as bênçãos de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte, nós também não vamos estar a receber a bênção. Posso fazer pedidos a Deus? Sim, eu faço. Eu acho que é muito aquilo que nós dissemos de início. Claro que sim, fazemos sempre pedidos a Deus, mas também nunca esquecer de o louvar e não esquecer também de agradecer todas as bênçãos, as mais pequeninas às vezes, que nós temos diariamente. E também precisamos de estar atentos a isso, estarmos atentos no nosso dia-a-dia a tudo aquilo que nos é dado, a tudo aquilo que nos é
aquilo que nós alcançamos e que nós sabemos que foi por intermédio de Deus. Nunca esquecer que nós fazemos parte disto e nós temos que fazer a nossa parte. Mas estar atentos a estas pequeninas coisas, todos os dias. E às vezes são coisas tão simples, que só é preciso estarmos um pouco com a nossa mente em silêncio para conseguirmos nos aperceber de tudo aquilo que nos rodeia. O que é que nós costumamos pedir a Deus? Eu peço, por exemplo, eu, como sou professora, sou contratada, por exemplo, agora os concursos, eu posso dizer que pedi, se fosse o momento certo, nós temos que dar nenhum. Às vezes nós achamos que é este momento e às vezes não é o momento. Embora eu já acho que o momento já passou muito tempo, mas pronto. Eu pedi, se fosse possível ficar colocada agora, por exemplo. Peço que me dê força muitas vezes, porque eu estou longe de casa e às vezes há uma certa... Fico triste, fico desmotivada. Peço por ele, por exemplo, dar-me sempre força. Orientar-me. É assim, eu estou a trabalhar, mas aqui não tenho trabalho. Portanto, é melhor estar longe e trabalhar do que não ter. Por exemplo, mas eu pedir, eu peço muito. Peço para pensar. É normal, peço para ter trabalho. Mas agradeço mais. Porque, olhando para trás, acho que pessoas que estão vistas doentes, sem trabalho, tanta coisa. Quer dizer, eu peço o básico, pronto, que eu posso pedir para mim, não é? Mas o mínimo eu acho. Mas peço muito, porque eu acho que pessoas estão muito piores que eu. Então, agradeço mais aquilo que me tem dado. Isso sim. Então vamos a ver o que é que aqui Simonetti nos diz. Pois, mas também convém pedir, essencialmente, pelos outros. Porque nós vemos tanta miséria à nossa volta. Tenham fé, coragem, força, capacidade de aceitação, uma aceitação construtiva, que não seja aquela que eu sou coitadinho, não é? Uma aceitação construtiva, mas essa capacidade de aceitação, que é esperança, e isso são agora, coisas que ajudam as pessoas na caminhada. Agora, nós estamos a falar de nós como espíritas adultas. Agora, o que é que um jovem pedia? Depende. Olha, eu digo. Depende. Eu já não fiz assim tanto tempo. Uma Xbox. Olha, uma Xbox. Olha, eu não estudei nada. No momento me dei as respostas do teste, por exemplo. Deem-me luz para eu saber qual é a solução. Por exemplo, está. Mas não pedem, deem-me disciplina para eu conseguir estudar. Mas também há aqueles que estudam e têm muita dificuldade na aprendizagem. Há alunos que pedem ajuda para naquele momento conseguirem se lembrar da matéria. Isso também, por exemplo, neste momento nós temos muitos alunos com muitas dificuldades. Que eles pedem muito. Olha, que Deus me ajude naquele momento a me concentrar. Mas muitos, a maior parte dos jovens, aquilo que pedem é materiais. E são materiais. Nós estamos na era do imediatismo. Eu estou a lembrar de mim, quando era jovem. Infelizmente, isso é muito associado ao materialismo. Então, um jovem que já esteja devidamente evangelizado desde cedo, que em casa tenha um exemplo dentro dessa área, com certeza que já quer voos mais altos. Tem outra forma já de estar estar um pouco e de orar. mais, sim, Tem outra perspectiva. Que infelizmente parece-me que é a maioria, não é? Pronto, o que vai pedir é de acordo com os seus interesses. Os seus interesses, infelizmente, ainda são, na grande maioria, têm a ver com o materialismo e com o imediatismo do quer-se tudo na hora. Quer-se tudo na hora. O colega tem. E o que se quer é efêmero, demasiado efêmero, desaparece depressa. Isso. Então, se for um jovem já com alguma maturidade espiritual, que tenha crescido num lar em que tenha sido bem formado nessa área, esse jovem pode ser muito jovem, mas já saber discernir o suficiente para pedir um bem
mais duradouro, já com vista Nem pede. na Se vida. for um jovem, Não já, pede. há coisas que ele já sabe que os pais não podem. Eu acho que não é isso, não são coisas materiais que eu me referia. Sim. É pedir aquilo que é um bem ok. legal, Sim. porque todos nós, por mais crescidos que estejamos, por mais que nos tenhamos já melhorado, que tenhamos desenvolvido algumas virtudes, nós temos sempre muito mais ainda para conquistar. E corremos sempre riscos de cair. E Sim. por isso, pedir força, Para nos levantarmos sempre, cada vez que nós coragem, caímos. fé, isso é importante pedir-se sempre. Não é? Mas É há ver muito, mas é porque- assim, nós temos de ter a noção que na sociedade de hoje em dia, a maioria dos jovens Está muito voltada está muito voltada. Aliás, a maioria nem sequer faz uma prece, nem sequer sabe o que é uma oração, ou então, como a Catarina diz, sabe o que é o Pai Nosso, sabe o que é a Ave Maria, e simplesmente diz a oração sem sequer a perceber. Aquilo é automático, não é? É um automatismo. Mas aquilo é a tendência que nós temos que ir aos poucos e que também estamos aqui a trabalhar para isso, para aos poucos irmos disseminando outros esclarecimentos e outros conhecimentos. Vamos lá ver o que é que Simonetti nos diz destas questões que acabamos de abordar. Posso fazer pedidos a Deus? Claro. Que filho está impedido de pedir algo ao pai, mas tenha cuidado. As pessoas ficam desapontadas porque costumam pedir o que não podem receber ou esperar soluções para problemas que dependem de sua iniciativa. E agora, e diz assim, e tem aqui outra questão, poderia explicar melhor? Se você perde uma perna em acidente, ficará muito frustrado se pedir a Deus que faça nascer outra. Por outro lado, se está desempregado, a oração não levará o empregador à sua casa. Será mais conveniente sair à procura dele. Exatamente isto. Nós não podemos achar que exatamente, mas tem exige que nós realizemos a nossa parte, porque as coisas não nos vão, como se costuma dizer, não nos vão cair do céu. Nós temos que lutar por elas e temos que ir à procura delas. Se nós pedimos isso, exatamente. E agora aqui que nós também já falamos o que devemos pedir, e já falamos um pouco sobre isso. Segundo ensina a velha oração, devemos pedir forças para suportar o que não pode ser mudado. Por exemplo, viver sem uma perna. Disposição para mudar o que deve ser mudado. Por exemplo, superar o desemprego. E discernimento para distinguir entre estas duas situações. Essa oração é muito bonita. Como é que se chama a oração de quê? A oração de quê? Tem um nome. Ela é muito conhecida. É conhecida porque por pessoas que nem sequer professam uma religião. Não, esta oração é uma ajuda até para os alcoólicos anónimos. E que é muito usada, não só nos alcoólicos como nos narcóticos anónimos. Sim, esta oração é nestes muito, grupos muito anónimos, todos porque elas isto fortalece a pessoa. E uma vez, eu não a conhecia, a primeira vez que eu tive contacto com ela, foi uma pessoa que passou lá no local de trabalho, lá no jardim, e bateu à porta e fui eu abrir a porta e trazia várias coisinhas do tamanho disso, que era para pendurar na parede em tecido com um texto escrito e com um caixilhozinho. E tinha vários textos, alguns engraçados, e eu li aqueles e fascinou-me. E até comprei 3, porque ele pediu para ajudar a não sei o quê. Lá comprei os 3. Fiquei com um, ofereci outro já não sei a quem, e a minha mãe oferecia-se. Em que realmente eu acho que sim, que é muito justo pedirmos isso a Deus. Porque isso faz-me lembrar uma coisa que eu costumo pedir. Peço a Deus que me inspire, ou que me livre de todo o mal. Não, que me livre da tentação, é isso. Que me livre da tentação, não é?
temos na oração dominical, que nos livre de todas as tentações. Aliás, Jesus também há uma altura em que ora pelos seus discípulos e diz: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E então, mas não era exatamente isso, era: não nos deixes cair em tentação. E eu digo, peço a Deus que me ajude a distinguir, que me dê discernimento para distinguir entre o que é uma sugestão do mal e uma inspiração do bem. E que me dê sabedoria para distinguir entre eles. Vem ter ao mesmo. Agora é que eu me lembrei de associar as coisas. Discernir entre eles. Porque às vezes o que é mau nos parece bom e seguimos mais depressa isso. Portanto, saibamos discernir e muitas vezes fugir de uma e seguir a outra. Muitas vezes nos é sugerida uma solução simples e nós normalmente seguimos a mais simples. Não é? Nós temos sempre tendência, enquanto simples seres humanos, a seguir aquilo que menos trabalho dá. E, portanto, temos que ter discernimento também para perceber quais são exatamente as inspirações positivas e negativas. Para terminar, eu sei que para Zé ler, perguntamos aqui, então, como é que devemos orar? Nós aqui já falamos sobre isso. Nós devemos ter uma conversa, devemos ter espaço para louvar, para agradecer, principalmente, e depois, então, para pedir. E sendo que o pedido ficará sempre em termos de, digamos, hierarquicamente em último lugar. E quando pedirmos, então que peçamos para que tenhamos discernimento entre distinguir as duas situações e para pedir forças para suportar o que não pode ser mudado e disposição para mudar o que deve ser mudado. E o que Simonetti nos diz? Essa mesma pergunta, como devemos orar, foi feita pelos discípulos de Jesus e ele respondeu com o Pai Nosso. Entretanto, é preciso considerar que não se trata de uma fórmula verbal, cuja eficiência esteja subordinada à repetição. Jesus apenas indica os sentimentos que devemos mobilizar na oração. E é exatamente isto, o Pai Nosso, que todos nós sabemos, não o podemos estar continuamente a repetir de uma forma automática, se não compreendermos exatamente aquilo que a oração diz. E o Pai Nosso foi-nos dado para nos orientar e iluminar as nossas próprias orações, para ser um guia, não para o fazermos continuamente e achar que aquela oração, fazendo aquela oração, que estamos a cumprir o nosso dever, digamos assim. Para terminar, diz-nos assim, a oração seria então sentimento? Sim, claro que sim. Nós temos que ter esse sentimento e temos que expor esse sentimento e temos que sentir aquilo que estamos a conversar com Deus. Temos que sentir aquilo que estamos a transmitir e temos que sentir principalmente os melhores sentimentos. Terminando então, Simonetti diz-nos, sem dúvida, os melhores sentimentos, quando, por exemplo, Jesus diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Significa que ninguém conseguirá uma autêntica comunhão com o céu se conservar rancores em seu coração. Como pedir bênçãos ao Pai, guardando raiva de seus filhos. E não esquecer, nós, para além da oração, temos que estar receptivos a obter aquilo que pedimos, mesmo que não seja o que nós, naquele momento, pensamos ser o melhor para nós.